A paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Celine Gouveia. Eu trago uma mensagem de Deus ao seu coração. Quem assistiu ao vídeo anterior com a temática Recomece, vai entender bem a mensagem de hoje. Se você ainda não, vai lá, assista a primeira parte dessa temática. E durante a semana o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração para que eu fizesse o Recomece parte 2, compartilhando com você um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, que tem muito a ver com essa temática, e por isso eu posso compartilhar com essa essência e com essa profundidade, porque são coisas vividas. Ser humano como você, escolhida, um preço a pagar, a quem muito é dado, muito é exigido e cobrado. Então, esse vídeo eu falo com pessoas que foram chamadas, pessoas que são escolhidas com propósito para o ministério, para viver uma vida extraordinária, uma vida abençoada, para não apenas ser uma bênção, mas ser bênção em outras vidas. Você que tem essa missão, esse propósito, saiba que a sua carga, de fato, ela é com mais responsabilidade, mas ela não é tão pesada que você não possa suportar, porque Deus sabe a nossa medida. Na temática do Recomece, eu falava justamente sobre essa geração de hoje que é inovadora, gosta de tudo muito rápido, muito ágil e quer sempre começar, começar, começar. Porém, Deus, tendo a oportunidade de sempre fazer isso, não o fez, deixando para nós a grande lição que recomeçar é sempre a maneira certa de se obter uma vida vitoriosa, de se obter um sucesso na sua trajetória. Afinal de contas, se hoje eu começo algo e amanhã eu digo, vou começar outra coisa, eu estou desistindo e aquela mancha vai ficar na minha trajetória, eu vou olhar e vou dizer, poxa, desisti daquilo, hoje eu estou vivendo isso, e pode ser que, na maioria das vezes, aquilo que você começou, talvez não dê certo e você vai desistir, começar outra coisa. Então a ordem de Deus é de fato recomeçar. E os pilares para que isso aconteça, eu falava sobre humildade e obediência. É a base dessa estrutura, é a base dessa casa, é a base de um projeto bem-sucedido, e a ordem de Deus é essa. Pois bem, ao longo da minha caminhada, ao longo da minha trajetória, inúmeras vezes, eu quis começar outra coisa. Eu fui um exemplo de pessoa que queria sempre o caminho da facilidade. Tentava, e por muitas vezes eu tive crises interiores na minha alma, no meu espírito, por justamente não aceitar aquele propósito, aquela missão de Deus para a minha vida, ou por barreiras e dificuldades. Aos 8 anos de idade, meu pai pastoreava uma congregação e eu amava cantar, amo cantar, mas naquela idade eu sequer sabia nada sobre cantar. Literalmente, sabe aquela pessoa que nasce e não tem o dom para cantar? Prazer, era. Graças a Deus. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu pedi ao meu pai a oportunidade para cantar com muita insistência, e ele deu, é claro que ele deu, porque se não desse eu ia chorando na minha mãe, o negócio ia ficar feio. Brincadeiras à parte, mas naquele dia eu cantei. Fui beber água. Quando eu estou lá bebendo água, um obreiro chegou em mim e disse: "Você só canta porque é a filha do pastor. Deus não te chamou para isso. Para com isso. Você já sabe que tem a fulana, tem não sei quem, que canta muito bonito e vai fazer outra coisa." Literalmente ele me lançou uma palavra de desistência e eu tinha 8 anos de idade. Naquele momento eu tive a escolha de olhar e dizer, realmente, Deus me chamou para isso, não vou tentar outra coisa. Vou começar outra coisa. Mas aquele foi meu primeiro impacto, onde eu tomei a decisão certa, ainda que sem muito entendimento. Eu chorei e clamei. Chorei e clamei tão alto que a minha mãe, que estava na igreja, foi lá. E ao ouvir e saber da minha situação, ela abraçou comigo e fez uma oração, dizendo: "Deus, ela quer. Então eu te peço, Pai, tudo que eu tenho deixa apenas para o gasto, acrescenta e passa para a vida da minha filha." Minha mãe cantava muito bonito junto com meu pai. Resumindo a história, eu comecei pelo querer e não desisti
pela humilhação, recomecei acreditando naquilo que tanto desejava a minha alma. Naquele próximo dia, minha mãe foi lá, comprou na época fita cassete, começou a ensaiar comigo e os anos se passaram e eu estou aqui para lhe dizer que recomeçar foi a melhor decisão que eu fiz, ainda que sem muito entendimento. Você que está me ouvindo aí talvez esteja vivendo alguma situação onde a situação está dizendo para você, vai tentar outra coisa. Deus não te chamou para isso. Larga esse trabalho, larga esse ministério, larga essa família, larga essa vocação. Eu não sei quais são os conflitos que estão gerando em você, eu não sei quais são as pressões que você está vivendo, mas a palavra é recomece. Ainda que seja embasado no sentimento de, nossa, mas eu quero tanto, recomece. Ainda que você não seja capaz para aquilo, entenda que o Deus que nós servimos, Ele capacita. O Deus que nós servimos, Ele não escolhe pelo que nós somos, Ele escolhe pelo que Ele é e pelo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Aleluia! Recomece, ainda que seja difícil, ainda que venham as humilhações. O tempo se passou e eu fui desenvolvendo o ministério. E eu falo que das cantoras aí que começaram, não que eu seja mais velha jamais, mas assim, eu comecei muito nova no ministério. E quando eu comecei a gravar no ano de 2003, eu peguei ali a transição que estava acontecendo do LP para o CD. Né? Tava saindo da fita cassete para o CD. Então eu já peguei esse choque aí dessas mudanças. Ah, agora não é mais aquilo, já tem que fazer isso. Mas beleza, bora, vamos fazer. Comecei. Passado-se algum tempo, eu peguei a transição do CD para o pendrive. Ah, agora não se usa mais CD. Esse negócio de venda de CD já era, não existe, faz pendrive. Lá estava eu. Passado-se pouco tempo, começou a crise, né? Ah, esse negócio de pendrive já não existe mais, CD já era, agora é a internet. E nessa época, até se chegar essa evolução da internet, o cantor, o pregador, quem exercia o ministério, de fato, tinha que botar o pé na estrada, divulgar o seu trabalho, viajando, indo. Não existia essas inúmeras possibilidades que tem hoje, por exemplo, de eu estar aqui falando ao seu coração e você estando aí, sei lá onde, em qualquer lugar do mundo. E resumindo, eu vivi durante anos da minha trajetória indo, viajando, rompendo barreiras, estados, pegando dificuldades, ônibus, carro, e essa peleja toda, passamos por ela. Só que quando chegou esse momento aí, já não existe mais isso, agora é outra coisa. Já não existe mais isso, é outra coisa. Com ele veio o bônus e também veio aquilo que não agradou, o prejuízo em todas as áreas, né? Só que a questão é, quando vem um lado que não é bom, sempre tem um positivo. O problema é que a gente fixa naquilo que é negativo e esquece de olhar a oportunidade do novo. Tem muita gente que para e diz, vou falar do meu ministério para te dar um exemplo na área que você esteja vivendo. Ah, agora já não existe mais isso. Então, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou viver se eu já não posso mais vender um CD? Se já não existe mais essa questão de eu ficar viajando como eu viajava? E aí, desanima. Talvez isso esteja acontecendo na sua área de trabalho ou em qualquer área da sua vida, eu não sei. As circunstâncias estão fazendo você olhar mais para o lado negativo do que para o positivo. E do lado dessa confusão toda, tinha um lado muito positivo, que é esse. Hoje eu posso falar com você diretamente aqui dentro da minha casa e você estando aí na sua. Hoje não existe mais as barreiras e as dificuldades que outrora existiam e inúmeras outras possibilidades positivas. Resumindo, a questão é, quando você sempre vive uma vida começando de novo, é o exemplo de que você está desistindo de enfrentar as dificuldades e as barreiras daquele processo com medo
Medo. E a ordem de Deus para você é inove, busque conhecimentos. Eu dizia que os pilares para você recomeçar é a humildade e a obediência. Mas como toda a estrutura de uma casa existe a base, mas para se começar a levantar a estrutura, inúmeros outros fatores. Então, se podemos pegar aqui um deles, eu diria para você, pegue outro pilar, que é o da perseverança. Pegue outro, que é o do conhecimento. Persevere, busque conhecimento. Não paralise a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua missão, os relacionamentos que Deus permitiu na sua história por causa das dificuldades. E assim eu rompi todos esses processos, dessas transições musicais e chegamos até aqui. Hoje nós conseguimos ter as nossas canções nas plataformas digitais. Utilizamos os canais aí com vídeos. Hoje nós podemos estar aqui falando com você diretamente. Resumindo, ao invés de paralisar e começar outra coisa, ainda que com muita dificuldade, eu disse, vou recomeçar. Se agora é isso, então vamos nos adaptar, nos reinventar, mas sem desistir. Sem tentar fazer outra coisa que talvez não fosse aquilo que Deus me chamara para fazer. Então, glória a Deus por sua vida que persevera, glória a Deus por sua vida que renova, que busca conhecimento, independente das dificuldades. Mas não para por aí. Eu tive que recomeçar aos 8 anos, tive que me reinventar durante uma trajetória de até aqui 16 anos de ministério e também passei por desafios na minha família, na minha vida sentimental, por inúmeras vezes. Não é porque a gente tem um ministério e tem uma vida de oração e etc, que você vive uma vida perfeita, I love you, não, irmãos. Carne e osso, ser humano como você. E quantas vezes no relacionamento, conflitos, guerras, porque a maioria das vezes a gente quer pegar uma pessoa e transformá-la em outra. Não é assim que a gente faz? Pressiona o ser humano para que ele seja diferente, para que ele... Irmão, relacionamento não é assim. Deus me fez entender que as diferenças existem e são propositais, porque nas diferenças a gente se completa. Tá entendendo o que Deus está falando contigo? Pare com essa briga, essa guerra interior que transmite para o seu exterior, com pessoas que estão à sua volta, tentando moldá-las e fazê-las como você. Você é você. Seu chamado é seu chamado. Viva o que Deus quer que você viva e automaticamente influencie pessoas a viverem o propósito de Deus, mas com muita sabedoria, com muita paciência. A palavra vai dizer que, ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, que isso pode acontecer, Deus vai dizer, porém, eu não. Contudo, eu não. Todavia, eu não. Eu sou mãe de 2 filhos e entendo muito bem a veracidade desse versículo, porque quando vai chegando o momento de você amamentar o seu filho, se por acaso passa da hora, meu irmão, o negócio complica. É automático, seu organismo te lembra daquilo e você sente dores. Então, ainda que isso acontecesse, Deus está dizendo, eu não. O amor de uma mãe é um amor incondicional. Te confesso que eu já pensei em desistir de tudo da minha vida. Em todas as áreas, mas eu nunca, em nenhum momento, e por nenhum sofrimento, por nenhuma noite não dormida, por nenhum choro, por nenhuma dor, que dores eu passei. Quantas mulheres aí têm dores durante toda a gestação? Enfim, eu também tive as minhas, os meus problemas, mas apesar de tudo isso, nunca desisti dos meus filhotes, do Jonatas e do Davi. Aí eu entendi. Ei, apesar de tudo, Deus está dizendo, ainda que isso acontecesse, eu não desistiria de você. Você talvez está ouvindo esse vídeo e você foi uma das pessoas que por alguma circunstância da vida, por algum erro externo ou talvez erro causado por você mesmo, onde decisões incertas, onde você quis começar outra coisa que não estava no projeto de Deus para sua vida, automaticamente você se afastou do caminho. Ainda que você desistiu,
A palavra de Deus para você está em Isaías 49, que está dizendo: todavia eu não. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua história. Deus não desiste de cada promessa que Ele te fez. Então, se você parou ou se você saiu da rota, a ordem de Deus ao seu coração nesse vídeo, você que está me ouvindo, você que está sendo alcançado por essa palavra, é: recomece. Volte para o ponto de onde você parou. Volte para o projeto de Deus para a sua vida. Volte, tenha humildade, tenha obediência, busque perseverança, busque fé, busque conhecimento, se renove, mas volte, recomece. Deus não desiste de você. E para todas as lutas, para todas as dificuldades que eu posso dizer que eu vivi, que eu enfrentei, por inúmeras delas eu quis fugir, eu quis começar outras coisas, mas eu tive a humildade, eu tive a obediência, eu tive a perseverança, cheguei até aqui e posso lhe dizer como vale a pena. Como é glorioso nós ouvirmos a voz de Deus e obedecê-la. Apesar de todas as circunstâncias, não há nada mais compensador do que estar na presença de Deus e viver a sua vontade. Eu quero finalizar ministrando uma canção vivida. Essa canção, ela veio como composição à minha vida debaixo de um momento onde eu quis desistir. Um momento onde eu quis parar com tudo. Você que acompanha o meu ministério sabe um pouco disso. Se você não sabe, vai lá no meu canal, no meu DVD Deus Altíssimo, eu conto na íntegra mais este testemunho através de uma perda que eu tive. E eu quis parar. E nesse momento o Espírito Santo, que poderia me jogar fora e dizer quantas vezes, quantas bênçãos eu te dei, quantas vitórias, mas não. Ele me abraçou a minha alma e disse: Celine, você vai mesmo desistir? Ou você vai clamar? E eu pensei com aquela dureza de coração: eu vou clamar para quê? Não tem mais jeito? Ele perseverou, dizendo: Celine, você vai desistir ou você vai confiar? Em silêncio eu estava, em silêncio eu fiquei. Quando ele me fez a terceira pergunta: você vai desistir ou você vai adorar? Naquela pergunta ele quebra, ele molda, porque ele está dizendo assim: eu estou com você em todas as situações, nos ganhos e nas perdas, nos altos e nos baixos. Aí eu me lembrei do que Jó disse: Deus me deu o bem, eu não aceitaria o mal do Senhor. E naquela manhã onde eu dizia que iria desistir, eu dei 3 respostas que mudaram a minha vida. Eu quero ministrar essas 3 respostas na sua história e que você viva elas independente das lutas, das dificuldades, porque sempre existirão. Mas se você perseverar, não desistir, saiba que assim como a graça de Deus está sendo derramada, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, vai acontecer contigo. Aconteceu na minha. Eu só estou aqui porque eu aprendi a sempre recomeçar e a graça sempre vem, o renovo sempre vem, as misericórdias sempre vêm. E aqui estou para dizer para você: recomece, recomece. Ouça essa canção. E eu quero desejar para você uma vida vitoriosa, abençoada, mas essas 3 respostas, viva elas na tua vida, em todas as áreas, que você vai alcançar o teu objetivo em nome de Jesus. Essa canção traz por tema Eu Escolho, e você pode acompanhar na íntegra aí, mas fique com essa parte. Eu escolho clamar, eu escolho confiar, eu escolho adorar, pela promessa esperar. Eu escolho clamar, eu escolho confiar, eu escolho adorar, e pra minha alma declarar: fiel é Deus. Deus abençoe tua vida. 3 respostas que vão mudar toda a sua trajetória. Escolha clamar, escolha confiar, escolha adorar.
Deus abençoe. Fica na paz. Recomece.